Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, que também pode ser traduzido como livro das revelações, ele fala de muitas profecias, de eventos que ainda irão acontecer. Alguns deles, na verdade, já até aconteceram. E aqui no capítulo 2, quando João, inspirado pelo Espírito Santo, começou a escrever este livro, além de escrever o livro de Apocalipse, ele também escreveu algumas cartas às igrejas da época. Eu sei que nos dias de hoje, talvez é um costume que a gente perdeu, né, devido à tecnologia, a gente manda um zap e já resolve bem mais rápido a coisa, mas naquela época não tinha isso, então praticamente um meio de comunicação para chegar a lugares mais distantes era através de cartas. E João aqui escreve algumas cartas para algumas igrejas daquela época. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. E em cada uma dessas cartas, Deus ele faz algumas referências àquelas igrejas, algumas positivas e outras negativas. Ele fala: olha, vocês fazem isso aqui muito bem, mas tem algumas coisas que vocês não estão fazendo assim tão bem. Para cada igreja, ele tem ali uma descrição. Para a igreja de Éfeso, foi muito específico o que eles faziam de bem, o que eles não faziam assim tão bem. A Bíblia diz que Deus falou para aquela igreja: olha, eu conheço as suas obras. Ou seja, era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que tinha movimento. Não era uma igreja parada. Não era uma igreja que estava ali, fria na fé, sem fazer a obra de Deus. Depois também diz que o seu trabalho é um trabalho árduo. Não era somente uma igreja que fazia a obra de Deus, mas fazia de uma forma muito árdua. Eles se dedicavam realmente às práticas da vida cristã, como a piedade, a vida de oração, de santidade, a generosidade, o amor ao próximo, o cuidar um dos outros. A palavra também diz que aquela igreja era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que se mantinha firme na presença de Deus, não permitia que as lutas o abalassem. Era uma igreja que estava constantemente fiel a Deus, não se desviava dos caminhos do Senhor. Eles iam além mais. Outra característica dessa igreja diz assim: eu sei que você não tolera homens maus. Ou seja, quando surgiam impostores da palavra de Deus, aquela igreja tomava posicionamento. E ela dizia: olha, isso aqui que estão fazendo em nosso meio não está certo. Estão pregando aí algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E por último, a última característica positiva daquela igreja diz: vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Ou seja, eles sofriam perseguições por serem de Jesus. Algo que muitas vezes hoje, nos dias atuais, a gente talvez não sofre tanto assim, mas em muitos lugares, irmãos, do mundo, uma simples reunião como essa que nós estamos aqui nesta noite, pessoas estão correndo risco de vida. Nós temos o privilégio de poder escolher se queremos ou não estar na igreja, se vamos ficar até o final do culto, se estamos assim confortáveis. Mas há lugares nesse mundo, irmãos, que para uma pessoa ser crente, ela corre risco de vida. Ela corre risco de perder o seu emprego. Ela corre risco de ser abandonada pelos seus pais, pela família. Há jovens desse mundo que se entregam a vida a Jesus, os pais jogam eles para fora de casa, deserdam aquele filho. E essa sim era uma igreja. E essas igrejas da época, irmãos, elas têm todo um significado escatológico do final dos tempos, mas elas também, de uma certa forma, elas trazem um sentido para nós. Cada uma dessas igrejas também representa certos tipos de crente ou, presta atenção, momentos nossos da vida cristã.
E depois então que Jesus, ele relata para João as qualidades positivas daquela igreja. No versículo 4 ele apresenta algo negativo. E diz: mas contra você, igreja de Éfeso, porém eu tenho isso. Eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, eles faziam a obra de Deus, mas não viam o amor. É o que nós chamamos a religiosidade. Religiosidade é você fazer as práticas cristãs, porque é um bom crente, porque tem que fazer, mas se perde a paixão. Aquele amor foi perdido, aquele amor foi apagado. Nessa semana, falando sobre o Espírito Santo, o fogo. Uma das características do fogo é que o fogo, ele aquece. O fogo, ele esquenta. Quando você está com frio e se você chegar perto de uma fogueira, você vai se aquecer. E algo, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, pode esfriar, é o nosso coração. O coração pode ficar frio. Pode se perder a paixão. Pode se perder o amor. O fogo que arde no coração, o coração aquecido, se nós não vigiarmos, ele pode ser apagado. A palavra de Deus também diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Irmãos, o esfriamento espiritual é uma realidade, e ninguém está imune a ele. Não tem super crente, não tem tempo de igreja, não tem nada, não tem títulos, não tem cursos de teologia, não tem ministério na igreja, não tem cargo na igreja, que se diz: olha, essa pessoa nunca vai se esfriar. Todos nós, se não vigiarmos, esfriamos. O processo de esfriamento não é da noite para o dia. Quem aqui já acompanhou uma fogueira, nós estamos usando o tema do fogo. Aliás, gente, ficou lindo demais a decoração aqui, né, irmãos? Pessoal cada vez melhor, parabéns todo mundo aí. Todos nós já vigiamos um fogo, olhamos um fogo. O fogo ele apaga de um momento para o outro? Não, ele vai se apagando aos poucos. Uma brasa vai se esfriando aos poucos. O esfriamento, irmãos, também acontece aos poucos. É um dia a menos, é uma vez a menos. Aquela cidade que, aquele empenho que nós tínhamos, aquela frequência que nós tínhamos, ela vai diminuindo. Como anda o fogo que queima em seu coração? O amor por Cristo. Ele diz aqui: vocês perderam o primeiro amor. Você lembra quando você se converteu e se batizou? Como era esse amor dentro do seu coração? Ah, irmãos, como eu me lembro o dia que eu desci as águas do batismo. Você lembra do dia do seu batismo? Ainda mexe com você? A cruz ainda te faz chorar? Quando você lembra do que Jesus fez na cruz do Calvário, isso ainda gera lágrimas em teu rosto? Ou a cruz do Calvário, a morte e ressurreição de Cristo, a sua ressurreição virou simplesmente um tema teológico na sua mente? Talvez muitos de nós poderíamos vir aqui e dar uma aula de teologia sobre os elementos da morte, a crucificação de Jesus, a ressurreição, e poderíamos dar horas e horas de aula, mas sem uma lágrima sair do rosto. Tempos atrás, Deus começou a incomodar muito no meu coração a respeito disso. Todo pai, toda mãe ora pelo seu filho, amém, irmãos? E sabe qual é o assunto que eu mais, a partir daquele dia, me dedico à oração pelos meus filhos? Eu oro para que eles sejam bem-sucedidos, eu oro para que eles tenham um bom casamento, eu oro para que eles amem os estudos, porque filho que não gosta de estudar dá trabalho, né, irmãos? Então eu falo: Jesus, faz eles gostar de estudar. Mas o que eu mais oro é que eles tenham um encontro com Cristo. E que a cruz sempre mexa no coração deles. Quando nós lembrarmos, irmãos, do que Jesus fez naquela cruz do Calvário por nós, não pode ser algo racional, somente algo mentalizado. É algo que tem que mexer e queimar em nosso coração. Que o fogo do Espírito venha sobre os nossos corações nessa noite e acenda esse coração que está gelado. O amor por Cristo, o amor pela igreja. Ah, pastor, pela igreja sim. Mas é Deus quem faz a obra, mas Ele usa instrumentos. Nunca um anjo colocou a mão na minha cabeça. Nunca um anjo apareceu para me dar um abraço. Mas foram irmãos em Cristo que oraram por mim.
São irmãos em Cristo que mandam uma mensagem: pastor, estou preocupado, estou orando pelo Senhor. É aquele abraço daquele irmão, nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu perdi a minha mãe, nos momentos tristes, toda noite vinha um irmão da igreja trazer uma janta na minha casa, porque sabia que nós não estávamos nem em condições de preparar uma refeição. E eu engordei uns 10 quilos aquele mês. E foi cuscuz, e foi pudim, né? Foi os irmãos. Deus faz, irmãos, mas Ele usa instrumentos. E quantas vezes nós esquecemos o instrumento que Deus usou? Irmãos, eu tenho um certo tempo de igreja, o que me dá condições de pregar com muita autoridade. Nunca vi alguém ficar chateado com a igreja quando está mal. Nunca vi alguém pedir para sair do ministério quando está mal. É sempre nos melhores momentos. As coisas melhoram, ele prospera, agora ele é bonitão, agora ele é bonzão. Não concordo com isso. Isso aqui não sei o quê. Preciso dar um tempo. Nunca vi alguém fazer isso quando está lá embaixo. É sempre quando está bem. O fogo apagou do coração. O fogo no casamento. O amor pela esposa, o amor pelo esposo. Se nós não vigiarmos, ele também vai se apagando. Presta atenção nisso. Nós acostumamos a ficar sozinhos. Sempre que eu escuto o marido ou a esposa falar de estarem um pouco mais longe do outro, irmãos, o meu estômago gela, já dá um frio na espinha, porque isso não é sábio. Quando a pastora Thalita e eu, nós nos casamos, ela trabalhava ainda em Osasco, na Caixa Econômica, e nós casamos e decidimos vir para Sorocaba. Ela também é filha de pastores, mas Deus colocou em nosso coração de estarmos aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Deixa eu dar glória a Deus aí, né? Mas, irmãos, ela ganhava R$800 por mês. Ela trabalhava algumas quadras da casa dos pais dela. Gastava 400 e pouco só com cometa, indo e voltando todo dia de São Paulo. Sobrava 200 e poucos, 300 e poucos reais, tirava o dízimo. Tinha que comprar um alimento, marmitex, a refeição do dia. Sabe o que sobrava no mês? Nada. R$50, R$100. Quando a gente casou, nós conseguimos um carro. Eu vendi o alto-falante do carro. Hoje não dá nada, né? Alto-falante. A gente saiu vendendo o que a gente tinha. Eu só tinha um terno, irmãos, um terno marrom. Até hoje tenho dificuldade de usar marrom, né? Aí acho que os irmãos percebem que eu não uso marrom, tudo na roupa marrom, né? Foi o meu aniversário, agora ganhei 3 sapatos marrom. Acho que o pessoal está querendo que eu use marrom, né? Mas, irmãos, eu pregnar até hoje não consigo usar marrom, porque durante uns 3 anos usei o mesmo terno marrom, só tinha aquele. Um dia meu pai deu uma bronca, falou: Daniel, você tem que vir mais de terno, né? Eu falei assim: pai, se eu vir de terno todos os cultos, vai ser o mesmo terno. E todo mundo, e eu entendo que a intenção das pessoas eram ter intenções boas. Pastor, fala para sua esposa, ela passa a semana inteira em São Paulo, na casa dos pais delas, e no fim de semana ela vem para Sorocaba. Conselho bom, prudente, sábio, economizar dinheiro, desgaste da estrada. E eu fui conversar com meu pai, meu pai falou assim: de jeito nenhum, a gente acostuma a ficar longe. E pagamos o preço para manter o amor aceso no nosso casamento, no nosso coração. O amor pela família. O amor não somente pela esposa, o amor pelos filhos, filhos amarem os pais, amarem os parentes. Inclui a sogra e não esqueça dela também. Tem que amar ela em nome de Jesus. Sogrinha, eu te amo, se estiver vendo aí. Amor, irmãos, por crescer na vida, de avançar, de querer ser hoje melhor do que fui ontem, e que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. Avançar na vida, o prazer de estudar, o prazer de evoluir, o prazer de expandir, o prazer de estar vivo, a alegria de viver, e não desejar que o dia se acabe. Se não os vigiarmos, irmãos, o coração ele realmente esfria. A falta de resultados desanima a gente, não é verdade? Você faz, as coisas não acontecem, isso vai te desanimando. E você vai esfriando, você não vê uma resposta, você não vê um resultado. Você se dedica a um relacionamento, se dedica a uma amizade, se dedica ao casamento, mas do outro lado não vem nada que te alimente daquilo. São decepções, são traições, são frustrações a todo momento, irmãos.
Imaturidade também esfria o coração. Fica olhando para não deve, fica valorizando picuinhas. Aquela igreja, ela estava ali ativa por fora, mas por dentro o coração estava gelado. Ela chegou no momento, mas talvez muitos de nós estamos aqui nessa noite, um momento terrível na vida, quando a gente sempre diz, tanto faz, tanto fez. Você já encontrou alguém assim? Brasil vai vencer, é a Bélgica, vai vencer, tanto faz, tanto fez, né? Ah, vai perder, tanto faz, tanto fez. O que tem arroz, feijão e ovo, tá bom? Tanto faz, tanto fez. Mas é filé mignon, molho madeira com champignon. Essa foi longe agora, hein? Deu fome, Jesus. Se alguém tocou no coração aí, é uma semana de cultos, né? Ah, tanto faz, tanto fez. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Você olha algo bonito, não mexe. Você olha algo feio, não mexe. Você pode ter muito, não mexe. Pode ter pouco, não mexe. O coração havia se esfriado. Mas esta é uma semana que Deus separou para nós. E se tem algo que Deus quer fazer aqui nesta noite, é voltar a aquecer corações. Pois aonde o fogo do Espírito toca, a frieza vai embora. Ontem Deus começou a ministrar conosco sobre sonhos e projetos. A paixão, ela vai voltar, irmãos. Essa paixão vai acender. Não é a melhor opção, não, eu vou trocar de amor. Não é trocar, não. É fazer o Espírito Santo acender essa paixão. Quantos querem que esse fogo acenda novamente na sua vida? Vamos lá. Quantos querem que esse fogo levante bem alto as suas duas mãos? Comece a clamar agora. Comece a pedir, Senhor, aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Talvez em relação ao seu casamento, talvez em relação a simplesmente viver, talvez ao seu trabalho, a sua empresa, ao ministério, à igreja, aquela célula que você liderava. Senhor, aqueça meu coração, aqueça meu coração. Eu não aguento mais viver gelado por dentro, Senhor. Eu não aguento mais viver tanto faz, tanto fez. Aqueça o meu coração, Senhor. Se você crê que Ele vai aquecer os corações, aplauda ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus deu a receita. Ele diz, olha, contra vocês eu tenho isso. Vocês abandonaram, deixaram o amor esfriar. Fala para o seu irmão, não deixe o amor esfriar. Fala para ele aí. Fala para ele, proteja o fogo. Fala para ele aí. E ele mesmo passa a receita. Primeiro ele diz, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, lembre o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu lá atrás e fez esse coração esfriar. É regressão? De forma nenhuma. Regressão, irmãos, é a coisa mais furada que existe. Todo mundo que faz regressão, se for mulher, no passado era Cleópatra. Já percebeu? E se é homem, era um general romano. É sempre assim, né? Não, estou vendo aqui no seu passado, você era, né, furado. Ninguém era, sei lá, ninguém era mendigo. Já viu alguém fazer isso? Você vai pagar para uma pessoa e falar que você fez regressão. Estou vendo aqui o seu passado, você era um mendigo. Só estava amarrado esse negócio. Você sai fora. Mas lembrar, quem lembra aqui o que você almoçou hoje é quarta, segunda-feira? Quem lembra o que você almoçou segunda-feira? Olha qual é a nossa memória. Você fez regressão? Não. Você simplesmente o quê? Lembrou. São pequenos eventos do dia a dia, irmãos, que esfriam a gente. Mas às vezes existem eventos mais chaves, eventos mais importantes, que esfriam o nosso coração. A palavra de Deus diz, lembra disso. Talvez foi uma palavra que foi dita a você. Talvez um dia que você foi rejeitado. Talvez um dia que você foi abandonado. Talvez o dia que você descobriu aquela decepção. Um trauma que aconteceu com você. Mas pastor, por que eu preciso lembrar disso? Porque nós precisamos liberar o perdão. Tempo não apaga feridas. O mundo diz, o tempo, né? Como é que o mundo fala? O tempo resolve.
Não resolve nada. O que resolve é a gente liberar o perdão. E às vezes nós precisamos ser o quê? Lembrados. Nessa noite, talvez o Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguns eventos. Não é para brincar com você. E eu tenho muito cuidado quando eu ministro sobre isso. Ninguém está brincando aqui com os sentimentos. Mas a palavra de Deus lembra-se da onde caiu. Lembra onde você errou. Lembra onde você falhou. Lembra aquele evento que aconteceu. Porque, irmãos, muitas vezes as coisas vão crescendo de nós e nós nem percebemos. Uma vez eu estava ministrando um tema parecido com esse. E eu estava ali ministrando e Deus começou a me lembrar. Foram alguns anos atrás isso, já era pastor, viu? Já era pastor. E eu comecei a me lembrar de um certo colega de escola, quando eu fiz o 2º grau. E eu comecei a entrar no Facebook, procurar ele. Eu queria saber o que aconteceu com ele. Uma curiosidade começou a surgir dentro de mim. O que será que aconteceu com aquele rapaz? Mas pastor, o que tinha aquele rapaz? Aquele rapaz me humilhava muito na época da escola. De uma classe de 30 alunos, só tínhamos 2 ou 3 evangélicos. Eu era o único filho de pastor. De muitas coisas, atividades, festas que o pessoal participava, eu ficava de fora. E ele tirava muito sarro de mim, muito sarro. Ele realmente me humilhava. Eu não vou contar aqui as humilhações para não dar ideia para alguns aí, né? Tem uns que já pegam as ideias, né? Misericórdia. E uma curiosidade começou a despertar de mim. Por que eu quero saber? Irmão, se o Espírito Santo é maravilhoso, diga comigo, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, irmãos, ele entra dentro de um ser humano num ponto que ninguém consegue entrar. E ele começou, ei Daniel, por que você está tentando lembrar? Por que você está tanto curioso? Por que quer saber tanto o que aconteceu com aquele rapaz? Sabe, irmãos, o que o Espírito Santo me lembrou? E trabalhou em meu coração. Eu estava curioso, porque eu queria ver se ele estava mal. Olha que coisa feia. Eu queria ver se ele tinha se dado mal na vida. Porque eu já estava melhor. Casado, Deus abençoando. E lá no fundinho eu queria saber, eu acho que ele se deu mal. Olha, agora eu estou por cima, viu? Você me humilhou e agora eu estou melhor que você. E o Espírito Santo me fez lembrar algo de quase 20 anos atrás. Mas aquilo estava me paralisando. Aquilo poderia esfriar o meu coração. Deixe o Espírito Santo trazer à tona. Lembre-se, aquele evento, aquela situação. E busque liberar o perdão sobre isso. Pois o perdão, irmãos, é a única ferramenta que pode nos curar. Às vezes nós gostaríamos de outras ferramentas, mas o perdão é que nos cura. Nós não perdoamos os outros por causa do outro, porque ele merece. A questão não é se o outro merece ou não. A questão é que eu quero ser livre. Quando eu não perdoo, eu entro numa escravidão. Quando você não perdoa, você percebe isso. Você acorda de manhã, está pensando na pessoa. Você vai almoçar, você está pensando na pessoa, não é verdade? E eu estava assim, aquela pessoa estava na minha mente. Libere o perdão. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu, não. Perdoar não é pôr debaixo do tapete, não. Mas é lembrar daquilo que aconteceu. Reconhecer que você foi ferido e machucado. Mas dizer, olha, eu perdoo você. Irmãos, e Deus estava preparando essa mensagem até hoje. Desde domingo eu estava querendo pregar ela. Mas Deus não estava deixando. Porque esta semana o fogo do Espírito Santo vai queimar em nossos corações. E nós vamos conseguir liberar perdão daquilo que é considerado imperdoável. Porque perdoar quem pisou no seu pé é uma coisa, mas muitos de nós aqui fomos extremamente feridos na vida. E há feridas, irmãos, que só é possível perdoar com a força do Espírito Santo em seu interior. Aplauda o Senhor. Não há técnica, não há método, não há nada. Há situações em nossa vida que só o Espírito Santo para nos ajudar. Lembre-se de onde você caiu. E depois ele diz, arrependa-se. Arrependa-se. Seja humilde. Fala para o senhor, abaixa o nariz, fala para ele aí. Arrepender é reconhecer o erro. É parar de dar desculpas. É parar de jogar a culpa nos outros. Irmãos, nós somos muito bons nisso. Ah, como a gente é bom em pôr na culpa nos outros. Já veio lá do jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. E aí, Adão, o que você fez? Só a mulher, eu não pedi. Eu creio que quando Adão fala assim, foi essa mulher que o Senhor deu, a minha tradução é assim, ó, eu estava de boa, tranquilo, o Senhor inventou essa mulher aqui,
E olha o que ela fez comigo, né? Parafraseando. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Ei, chega de desculpa. Com Deus não cola, não. Pode enganar a pessoa do lado, pode enganar pai, enganar mãe, pastor, pode enganar líder, pode enganar todo mundo. Mas tem alguém que nós nunca vamos conseguir enganar, o nosso Deus. Lembra-se de onde caiu. E o que? Arrependa-se. Talvez é lá no seu casamento, lembra o que aconteceu. Reconheça o seu erro. Mas é que ela não sei o que. Para com isso, olhe para você. E depois ele diz assim na última parte. Olha que coisa linda, acompanhe comigo o final do verso 5. E pratique as obras que você praticava no começo. Olha como a Bíblia é sábia, irmãos. Quantos estão aprendendo essa noite? Pratique as obras que praticava no começo. O que quer dizer isso? Volta a fazer o que você fazia lá no começo. Está frio espiritualmente? Volta a ler a Bíblia. 1 versículo por dia, 2 versículos por dia. Volte às primeiras práticas. O casamento esfriou. Lembra lá o que você fazia? Lembra que você passava perfume? Tem uns homens que não passam mais perfume. É o fedido. Você se arrumava todo. Agora é fedido, cueca rasgada. Anda soltando pum pela casa assim. Fala para o seu irmão, misericórdia, fala para ele. Aí, irmãos, aí não tem fogo no coração que mantenha aceso, né? Antes ia se encontrar com ela, se arrumava tudinho. Aí o maridão lá, ele trabalha fora de casa, escritório, tudo top assim, tudo chique. Aí ele chega em casa, misericórdia, é bobe na cabeça, cheirando óleo, e já começa a reclamar de tudo. O senhor fala, meu Deus do céu. Fica cheirosa, se arruma, volte às primeiras práticas. Como pastor, irmãos, eu sempre vigio isso. Muitas tarefas na igreja eu delego, mas tem algumas que eu, apesar de delegar a maioria delas, algumas eu sempre continuo fazendo, porque eu sei que elas vão manter o meu coração aceso. Claro que hoje, pela quantidade de pessoas, eu não consigo aconselhar todos, e nós temos uma equipe, treinamos pessoas para isso, e eu amo os nossos líderes, mas eu não deixo de aconselhar. Pelo menos 1 ou 2 pessoas por semana, eu gosto de sentar com ela, ouvir suas histórias. Já fiz isso hoje. Hoje eu preguei na tarde com Deus, e sentei no escritório com um casal, escutei a história deles, porque aquilo mantém o meu coração aceso. Ver eles sendo transformados, compartilhar as bênçãos, ser um instrumento de Deus na vida dele. Volte às primeiras práticas. Aonde que você pode voltar e praticar aquilo, para que este amor volte a crescer? Se coloque de pé neste momento. Volte com práticas de amor. Coloque a mão no seu coração. Volte com práticas de amor. Olhe para cá. 1 Coríntios 13, 8 diz assim: o amor nunca falha. Quando você faz um ato de amor para alguém, olha para cá, a pessoa às vezes pode querer mandar de durona, ela até rejeita assim, porque ela é metida, sabe? Mas lá dentro mexe. E eu aprendi algo: o amor nunca falha. Quando eu percebo que alguém está meio assim atravessado, eu começo a mimar a pessoa. Eu vou atrás dela, eu abraço ela, eu mando mensagem para ela. Às vezes ela não responde, mas eu aprendi: o amor nunca falha. Vamos todos repetir lá, 1, 2, 3. O amor nunca falha. E Deus vai aquecer relacionamentos que estavam frios. Ele diz: volte a praticar aquelas pequenas obras, as pequenas práticas lá do começo. Volta a fazer aquilo que lá no começo enchia o teu coração. Que nesta noite, irmãos, o Senhor possa nos encher, que o Espírito Santo possa voltar a aquecer esse nosso coração. Deus não quer esse coração frio e gelado, um coração indiferente, um coração que tanto faz, tanto fez. Uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que o fogo queima dentro dela.
E corações vão voltar a ser acesos nesta noite. Eu profetizo que casamentos serão restaurados nessa semana. Relacionamento entre pais e filhos vão ser restaurados. Relacionamento entre irmãos vão ser restaurados. Ministérios vão ser restaurados. A paixão pelo Senhor vai ser restaurada. A vontade de orar e estar na presença de Deus vai ser restaurada. Pois aonde o fogo chega, o frio vai embora. Levante as suas mãos agora. Fale com o Senhor agora.